queridos irmãos, graça e paz, alegria nessa noite, né? Nós podemos estar juntos. Você já recebeu esses louvores e agora nós vamos receber a palavra de Deus, né? A Bíblia diz lá em 1 Crônicas, capítulo 20, que Josafá ele teve medo dos inimigos, mas ele louvou a Deus, buscou a Deus e levou o povo a buscar a Deus. E nessa hora você vai receber uma palavra de Deus com o pastor João Freire. Eu tenho certeza que isso vai trazer encorajamento a todos nós que estamos ouvindo essa palavra. Oremos então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem sustentado a nossa vida, o Senhor tem, ó Deus, iluminado nossos passos. A tua palavra diz que ela é lâmpada, Senhor, ela é luz para o nosso caminho. E que nesta hora possamos receber esta palavra, Senhor, diretamente do céu, através dos lábios do teu Filho, Senhor Deus, para todos nós que estamos aqui, Senhor, ouvindo essa palavra, vendo, Senhor, e assistindo essa ministração. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. A graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Com alegria nós estamos juntos aqui para meditarmos na palavra de Deus. E nós estamos aí na nossa campanha de 40 dias de oração. Essa campanha é muito importante porque nós vamos colocar na presença de Deus todas as nossas necessidades. Então, quando você coloca na presença de Deus, abra a sua Bíblia no Salmo 32, que é o nosso salmo hoje, que nós já meditamos hoje pela manhã, e hoje nós vamos meditar um pouquinho nele, um pouquinho na palavra, que a palavra faz diferença para nós. Salmo 32 já foi lido aqui no começo. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. O salmista está falando sobre as bem-aventuranças. Quando diz lá bem-aventurado na palavra de Deus, significa que é algo mais que feliz, é uma pessoa que ela vai além de uma felicidade normal. E o Senhor Jesus também deixou para nós aqui sobre as bem-aventuranças. Mateus, no capítulo 5 de Mateus, versículos, você abre a sua Bíblia lá no primeiro livro do Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, o Senhor Jesus disse assim: bem-aventurado os pobres de espírito. Uma das características de ser mais que feliz é ser humilde. A humildade é algo que traz alegria para nós, que essa alegria foi o Senhor Jesus que prometeu. Bem-aventurado aquele que é humilde de coração. E quando os pobres de espírito, aquele que é humildade, porque deles é o reino de Deus. E o Senhor Jesus vai falando aqui em Mateus 5 sobre o que é ser bem-aventurado. Ser bem-aventurado é ser um homem humilde, uma pessoa humilde. Ser bem-aventurado é se arrepender. E o salmista está nesse pensamento também. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Quando o Senhor Jesus disse algumas características do homem que é mais que feliz, ele é humilde, ele se arrepende. Mateus 5:4. Bem-aventurados que choram, porque são consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração. Bem-aventurados pacificadores,
porque eles serão chamados filhos de Deus. As bem-aventuranças, elas são a humildade, o arrependimento, a mansidão, o apetite espiritual. As pessoas perdem o apetite na hora da angústia. Já percebeu que na hora que precisa lutar, as pessoas temem? Elas perdem o apetite espiritual, mas o apetite da carne aumenta, e come, e a ansiedade traz aquela coisa de comer, mas nós temos que trazer a palavra, o apetite de querer as coisas de Deus. Nós não podemos deixar o medo entrar no nosso coração. Bem-aventurado, mais que feliz, é aquele que tem um apetite espiritual, onde Deus opera na sua vida. Então, quando você tem misericórdia, você cuida do outro, como Deus cuida de você, você age com misericórdia. Com a medida que você mede, você será medido também. Então seja misericordioso, seja uma pessoa mais que feliz. Outro item, lá em Mateus 5,8, o Senhor Jesus assim: bem-aventurado os limpos de coração. Mais que feliz é aqueles limpos de coração, que tem um coração puro. A palavra de Deus diz que os olhos bons vê tudo bom, os olhos maus vê tudo mal. Como é que é? O que você está vendo? Só coisa ruim? Ou tem alguma coisa boa que você está vendo? Não pode, a gente só ver coisas ruins, coisas que não prestam. E nós precisamos trazer isso no nosso coração. Bem-aventurados pacificadores. O Senhor Jesus não disse que o bem-aventurado é o brigão, é aquele que briga, é aquele que arruma encrenca. Não, bem-aventurado, mais que feliz, é aquele que pacifica, que tem uma palavra de paz, de comunhão, uma palavra de ânimo. É esse que é bem-aventurado. Quando nós trazemos isso, e o Senhor Jesus, Ele dá um clímax em tudo isso. No versículo 10 de Mateus 5 diz assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Você está sofrendo? Você está passando luta? Você está achando que você está sozinho? Mas sofra debaixo da graça de Deus. Não é pecado sofrer. Tem gente que diz só porque alguém está sofrendo está em pecado. Isso não é verdade. O Senhor Jesus está dizendo: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Bem-aventurado quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Olha que coisa para a gente ser mais que feliz. Bem-aventurado, alegre. Estão falando mal de você por causa da obra, dá glória a Deus. Estão falando mal de você porque você está muito firme na palavra, está acreditando no milagre de Deus, dá glória a Deus. Isso é para você ser um homem e uma mulher feliz para a glória de Deus. Salmo 32 ainda diz lá no versículo 2 que mais que feliz é o homem que não tem maldade, que não tem engano. Maldade, engano é hipocrisia. Nós precisamos estar atentos a esse agir de Deus na nossa vida, que Ele quer quebrar essa hipocrisia do nosso coração e nós nos atentarmos para o que Deus tem reservado. Versículo 3, Salmo 32, assim: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Versículo 4: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Que coisa terrível! O humor é influenciado pela nossa vida com Deus. Quando nós estamos bem com Deus, nós estamos bem-humorados. Quando nós estamos mal com Deus, vem um mau humor sobre nós. Então, quando eu vou entendendo esse processo, porque o pecado ele traz desassossego, ele tira o sossego de você. O pecado ele pesa a sua alma, pesa a sua vida. Então nós temos que tomar posicionamento, atitudes. Eu reconheço que eu pequei, reconheço que eu estou errado e me volto para a presença de Deus.
salmista, lá no Salmo 38, versículo 4, diz assim: as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. O pecado, quando ele não é tratado, ele se torna um peso. Você já viu alguém que quer servir a Deus, mas parece estar arrastando um peso? Já viu aquelas pessoas que carregam aqueles bags pela rua? Quantas pessoas carregam um peso para servir a Deus? Tem que ir na igreja, tem que cantar lá, eu tenho que pregar, eu tenho que falar. Olha que peso que é. Mas o que está causando esse peso? Porque a palavra de Deus é paz, é alegria. Não pode ser esse peso na nossa vida, não pode ser um peso na sua alma. Salmo 51, no versículo 3, porque Davi diz assim: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Não adianta você deixar o tempo vai apagar meu pensamento. Não, toma atitude, fala: Senhor, eu reconheço que eu tenho errado, eu reconheço o meu pecado e eu quero pedir perdão. Peça perdão, acredita no milagre de Deus, deixa Deus trabalhar na sua vida e Deus vai manifestar o poder dele na sua vida. Tira o sofrimento da sua alma, porque o pecado ele traz sofrimento. Davi estava sofrendo por causa do pecado. E quantos têm sofrido por causa do pecado na sua vida? Quantos têm sofrido por causa do pecado? Você sabia que o pecado faz você sofrer? E faz as pessoas que estão do teu lado sofrerem também? Faz as pessoas do teu lado terem maus momentos? É preciso arrepender-se. A pregação do Evangelho é de arrependimento, não é de acomodação. Lucas capítulo 13, versículo 2: e respondendo Jesus disse-lhe: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se vos não os arrependeres, todos de igual modo perecereis. É preciso se arrepender, renunciar, largar o pecado. Atos capítulo 3, versículo 19: arrependei-vos, esta é a mensagem, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Arrependa, analisa a sua vida, vê o que tem de errado que pode ser consertado. Não existe pecado que não possa ser perdoado. Você sabia disso? Deus perdoa qualquer pecado. As consequências do pecado são graves, são variadas, mas para Deus Ele perdoa qualquer pecado. Deuteronômio capítulo 4, versículo 29, nós precisamos atentar para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz refrigério para a nossa alma. Deuteronômio 4, 29. Então buscarás ao Senhor teu Deus e o achará quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiver em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então no fim de dias te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a tua voz. Busque ao Senhor, busque ao Senhor. Moisés falava de buscar o Senhor, e o salmista no Salmo 32 diz assim: aquele que é santo orará a ti, ó Deus. É buscar a Deus em todo tempo, em todo momento. Orarás a ti, aquele que é santo, há tempo de poder achar, e até no transbordar de muitas lutas, muitas dificuldades, as muitas águas não te chegarão a você. Deixa Deus mover o poder dele na sua vida. É tempo de analisar, de reflexão, é tempo onde nós estamos analisando a nossa própria vida e vendo como é importante o agir de Deus na nossa vida. Salmo 105, versículo 4: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Não é de vez em quando, é buscar a Deus continuamente, sempre.
Busca Deus e Deus vai honrar a sua vida. É no buscar a Deus que vem o socorro para nós. É no buscar a Deus que nós somos libertos das nossas aflições. Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Volte para Deus. É tempo de refrigério, é tempo de esperança, é tempo de buscarmos ao Senhor. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 27, diz assim: para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de vós. Você pode tocar no Senhor nesta hora, você pode sentir a presença do Senhor te abençoando, te chamando para uma nova vida. O Senhor, Ele tem instrução para a nossa caminhada, e o salmista lá no Salmo 32 diz assim, versículo 8: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Olha que interessante, há um agir de Deus para te conduzir, para te guiar, para te abençoar, e Deus quer tomar a sua vida nesta hora. Quando nós vemos que o salmista ainda diz lá no Salmo 71, versículo 17, ele fala com os jovens. O Senhor, Ele fala com os jovens, fala com os idosos. Ele fala com os jovens assim: sou como um prodígio para muitos. Salmo 71, 17: ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Deus abençoa a vida dos jovens, abençoa a vida dos anciãos. Deus é um Deus que mostra o caminho. Se você não sabe o que fazer, ora a Deus, fala: Senhor, o que eu tenho que fazer? Me protege, mostra para mim o caminho. E o salmista lá no Salmo 32, ele dá uma: não seja como um cavalo. Olha que parece uma coisa dura, né? Parece uma coisa bruta assim, mas ele está falando: não seja como um cavalo, nem como uma mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de freio, mas seja como um servo fiel de Deus. Deixa Deus falar o seu coração nessa tarde, nesse dia. Deixa Deus abençoar a sua vida, deixa Deus mover o seu coração. Ore comigo agora, e nós vamos orar com você, vamos te abençoar. E quero lembrar você que está nesta hora conosco, que você deixa Deus visitar o seu coração, deixa Deus renovar suas forças, porque Ele é grande para nos perdoar, Ele é poderoso e maravilhoso para perdoar a nossa vida. Ele tem uma palavra para o nosso coração, Ele sempre tem uma esperança para nós. E para nós encerrarmos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9. Quando a palavra de Deus move nosso coração, nós levantamos e cremos no milagre. Quanto, porém, ao amor, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Deus tem uma instrução para você, Ele não vai te deixar à deriva, Ele vai instruir e vai cuidar da sua vida. Nós vamos orar por você. Antes de orar, eu quero pedir você que está visitando o nosso canal, e se inscreva no nosso canal, nos ajude a igreja, no nosso canal aqui, dê o seu clique e receba as bênçãos, as notificações dos nossos trabalhos. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos por este momento que cantamos, que te louvamos, meditamos na tua palavra e queremos aqui honrar e glorificar o teu nome. Nós te exaltamos, Pai querido, te bendizemos o teu nome, queremos te exaltar, queremos declarar que o Senhor é Senhor de cada vida que está conosco nesta hora.
Visita, Senhor, cada um que está ouvindo estas palavras, em nome do Senhor Jesus. Nós abençoamos cada um dos teus filhos agora. Senhor, toca neste homem, toca nesta mulher. Se é alguém enfermo, Pai, se é alguém com medo, Senhor, que seja curado, que seja levantado agora no teu poder, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos a cada vida agora, em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você, quinta-feira, nós vamos estar novamente juntos às 19h30. Que Deus em Cristo te abençoe. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja que diz amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.